Olá, meus amores. Aqui é Célia Tac, facilitadora quântica. Quero fazer alguns videozinhos para falar um pouco sobre constelação familiar. Primeiro, gostaria de dizer assim que constelação familiar, para mim, Célia, vem num movimento de muito amor. Reconhecer esse movimento da vida com amor e receber amor da vida. Conforme a gente for conversando lá na frente, vou fazer alguns vídeos, a gente vai falando um pouco mais sobre isso, do quanto para mim é se encontrar realmente esse amor. Quando eu falo que depois que eu descobri, que eu conheci constelação, tudo é amor, é que eu descobri que de verdade é amor de uma forma mais profunda, de uma forma grandiosa. O X do porquê que a gente sofre é que há o amor que adoece. Quando a gente está nesses emaranhamentos quânticos, muitas vezes a gente cria uma realidade não muito favorável, não muito leve, por conta desses emaranhados e por esse amor cego, por esse amor. Então, a constelação na minha vida vem me mostrar esse amor. Onde? Onde que está esse amor? Onde ele foi interrompido? Porque há o amor que cura e há o amor que adoece. Enquanto os amores que a gente está preso, que a gente não tem consciência. Então, a facilitação quântica vem a trazer consciência, a trazer a consciência aquilo que está nos prendendo. Então, facilitação quântica tem muito a ver com isso. Mas eu queria hoje compartilhar com vocês, dividir com vocês básico. Eu separei 3 frasezinhas do Bert Helling. Bert Helling é a pessoa que desenvolveu toda essa técnica de constelação familiar, na qual eu sou muito grata pela grandiosidade e desse conhecimento que ele traz à tona, né? Eu costumo falar que quando eu vi, eles falam em 3 ordens do amor. E eu costumo ver, quando eu entrei em contato com isso, eu internamente falava para mim assim: isso são leis da vida. A vida é grandiosa. Por isso que eu falo que é meu jeito Célia de ser. Por isso que é Célia facilitadora quântica, porque é meu jeito de ser, né? Então eu vou dividir com vocês um pouquinho isso. Então, vou ler 3 frases só para vocês terem uma noçãozinha. Vou dar uma comentadinha bem de leve, mas eu desejo mesmo fazer uns vídeos falando de um por um, também de uma forma leve, mas um pouquinho mais específico, porque para realmente a gente conseguir ter mais clareza, a gente precisa se aprofundar, estudar, vivenciar, que eu acho que é o mais importante da constelação que ele trouxe para mim, mais do que teoria, é vivência. Vivência. Mas consciência, pelo menos da teoria, para ter uma noção do que a gente já está no controle aqui, do que é a nossa vida, já faz uma diferença. E o restante dos emaranhados a gente vai conseguindo tomar um pouco mais de posse sobre isso, tá? Então são 3 leis, as 3 leis do amor, as 3 leis da ordem, que algumas bibliografias, alguns livros vocês vão ouvir falar com 3 leis, 3 ordens do amor, que é a lei do pertencimento, lei da hierarquia e lei do equilíbrio. Então, a lei do pertencimento tem uma frase que ele diz: pertencer à nossa família é a nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além das nossas necessidades de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. Bert Helling fala isso no livro A Cura, página 17. Pertencimento é uma necessidade básica do ser humano. Desde que o ser humano começou a surgir no planeta Terra, ele tem essa necessidade do pertencimento.
preservação da espécie. Para se preservar a espécie, era necessário se pertencer. Então, a gente estava sempre em grupos. E essa necessidade de pertencer à nossa família é muito forte. Agora, eu queria que vocês gravassem uma coisa importantíssima, que aí a gente entende muito desse amor que adoece. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo, é até inconsciente. A necessidade de pertencer a ela vai além da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar a nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. A constelação traz umas coisas bem profundas. Bem profunda. Aí eu percebo, eu vou dar bem básico assim. Agora eu entendo por que eu criei tantas meras, se a gente é criador da nossa realidade. Inconscientemente, só podia ser por amor. É isso que eu falo para alguns clientes. Se você conseguir olhar aonde está isso, você vai descobrir o amor que você está preso. Porque só por amor para a gente criar as merdas que a gente cria. Dito e feito, já falei, tá? Vamos para a próxima lei, que é a lei da hierarquia. O ser humano é estruturado pelo tempo. O ser é definido pelo tempo e, através dele, percebe o seu posicionamento. Quem entrou primeiro em um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Bert Helling, Ordens do Amor, página 37. Então, hierarquia tem a ver com ordem de chegada, tá? Dando uma clareza, hierarquia tem a ver com ordem de chegada, não com ordem de importância. Eu vou dar um exemplo bem básico, bem simplesinho aqui, que é, se temos 3 irmãos, o primeiro é o primeiro filho, o segundo é o segundo filho, o terceiro é o terceiro filho. A ordem é primeiro, segundo, terceiro. Ninguém é mais importante que ninguém. Cada um tem o seu lugar e a sua própria importância. Isso é uma coisa que precisa se ter clareza. Hierarquia tem a ver com isso. Nossos pais chegaram antes, os filhos chegaram depois. Respeitar isso é essencial para se manter o equilíbrio na hierarquia, para se manter a hierarquia. Tá? Isso é importantíssimo. Essas 3 leis, a gente fala uma ordem assim, mas elas acabam se chocando, porque às vezes quando a gente acaba desrespeitando um, às vezes a gente acaba ferindo a outra também. Não, né? Lei do equilíbrio. Por ser uma qualidade intrínseca da ordem sistêmica, o amor se desenvolve, flui e desabrocha apenas no âmbito de equilíbrio sistêmico. Bert Hellinger, aqui eu não encontrei a fonte. Esta lei, ela está relacionada com as trocas, né? Esse dar e receber. Quanto eu dou alguma coisa e recebo isso. Uma coisa que me abriu, expandiu minha vida foi descobrir que existe equilíbrio de troca negativo. Então, há o equilíbrio positivo e há o equilíbrio negativo também. Vou deixar curiosidade para vocês saberem lá na frente o que seria esse negativo, tá? Há também o equilíbrio entre os maiores e menores e entre os iguais. Vou fazer uns videozinhos falando de cada um pouquinho mais, de uma forma. E elas podem ser aplicadas em vários contextos, não só familiar. Às vezes, questões que a gente tem profissionais, relacionamentos, estão diretamente ligados nessas questões do sistema familiar, que a gente reproduz na sociedade muito do que a gente trouxe dali. E muito a gente está emaranhado e preso exatamente nessas leis que foram interrompidas. Eu costumo falar que meu trabalho de facilitadora quântica é olhar com muito respeito e muito amor a tudo que esse sistema traz. E nesse movimento descobrir aquilo que eu falo que é onde o amor foi interrompido. Que lei que foi ferida para se fazer o processo de cura, né? Quando a gente consegue encontrar, a gente fala que quando a gente abre uma constelação, é trazer aquilo que está oculto, porque a gente fica achando que meu problema é aqui, eu estou com problema no trabalho, e quando a gente olha, o problema está ali atrás. Por isso que eu falo que são coisas do inconsciente. Facilitação quântica, quando eu falo nessa forma, minha forma carinhosa de falar, do que está no inconsciente.
E o que está no inconsciente tem regido muito do que a gente está criando nessa realidade. Então, ter um olhar amoroso para isso faz toda a diferença, porque esse amor que adoece, né? Esse dor que adoece pode se transformar e se liberar e se transformar nesse amor que cura e a vida flui. Eu acho que o desejo, e eu acho que a coisa mais grandiosa que eu recebi de presente da constelação, fora amor e gratidão, que eu senti um amor enorme pela vida, por mim, pelas pessoas, essa gratidão enorme, é a vida fluir, fluir, e fluir exatamente com esse amor que eu digo que quando eu cheguei na constelação é um amor além dessa realidade, é se sentir amado pela vida, se sentir pertencente pela vida. Então é isso. Então, constelação familiar é um pouquinho aqui dessas frases que eu trouxe aqui do Bert, e um pouquinho de mim, que eu compartilho com vocês. Se de repente vocês têm alguma dúvida, alguma questão, comentem, fala, comentem, falem. Se desejarem olhar com amor, marquem uma sessão. De repente é esse olhar, encontrar onde esse amor foi interrompido. Permitir que a vida flua. Aqui é a Célia Tac, facilitadora quântica. Amo vocês.